Os que encontraram, digam amém. O versículo 10 diz: Eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Quem mediu com o seu punho as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças. Quem guiou o Espírito do Senhor, e que conselheiro ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento, e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeníssima. 18. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com quem o comparareis? O artífice grava a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela. O empobrecido que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que se não pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não vos ensinaram isto? Não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. 26. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta própria o seu exército, quem a todas chama as estrelas pelos nomes, por causa da grandeza da sua força, pela fortaleza do seu poder, nenhuma delas falta. Porque, pois, então dizes, Jacó, o meu caminho está encoberto a Deus, o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Não sabeis, não ouvistes, que o Eterno, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, não se fadiga? Ninguém pode esquadrinhar seu entendimento. Ele dá força ao cansado, ele multiplica as forças a quem não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão. Sim, os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Podeis assentar, queridos. Mais uma vez, queridos, é precioso nos dedicarmos ao estudo do livro do profeta Isaías. Esse livro é o Evangelho do Antigo Testamento. Numa visão panorâmica do livro de Isaías, nós podemos dividi-lo em duas partes, do capítulo 1 ao capítulo 39, e do capítulo 40 ao capítulo 66. Do capítulo 1 ao capítulo 39, temos mensagens de correção, temos mensagens de confronto. E do capítulo 40 ao 66, nós temos mensagens de consolo, nós temos mensagens de esperança. Então perceba, do capítulo 1 ao 39, correção e juízo. 40 a 66, consolo e esperança. Temos mais textos de correção, temos mais textos de confrontação,
do que textos de consolação, porque a gente erra mais do que sofre, até porque a maioria de nossos sofrimentos são causados pelos nossos erros. Surpreendentemente, Isaías escreveu as palavras de consolo a partir do capítulo 40, 150 anos antes que o povo chegasse no cativeiro. Você percebe que ele fala sobre o cativeiro, a esperança para quem está no cativeiro, mas é no livro do profeta Jeremias e Lamentações de Jeremias que você percebe o povo sendo levado ao cativeiro. Então Deus se antecipa. Deus sabe que o povo vai pecar, Deus sabe que o povo vai para o cativeiro, Deus sabe que o povo vai ser disciplinado, e Deus sabe que vai sobrar o remanescente fiel, que não vai abrir mão dele, mesmo no cativeiro. Deus já está anunciando que quando os seus fiéis purificados estiverem sofrendo no cativeiro e cansados, querendo desistir da comunhão com Deus, fazendo comparações, como Deus sabe disso, Deus já faz Isaías escrever e já manda Isaías falar aos profetas lá no cativeiro que preguem a mensagem correta, conforme pregamos ontem, para o povo que estava no cativeiro. Então Isaías não está no cativeiro, Isaías nem vivo está quando isso acontece. 150 anos depois se cumprem as palavras de Isaías. Por isso que o texto diz no versículo 8: seca a árvore, cai a flor, mas a palavra de nosso Deus subsiste para sempre. Aí no versículo 9, Isaías diz: você que está lendo esse texto 150 anos depois da minha vida, sobe ao monte alto, anuncia as boas novas para Jerusalém, levanta a tua voz fortemente e diga que Deus está vindo. Eis aqui a presença do Senhor. E no versículo 5, Isaías diz que quem estivesse escutando as mensagens escritas no capítulo 40, responderia aos pregadores com as seguintes mensagens, ou as seguintes palavras: isto foi o que o Senhor disse. Ou seja, Isaías está dizendo, 150 anos antes que aconteça, eu estou escrevendo. Quando acontecer, vocês ouvirão os pregadores pregando. E como vocês vão se lembrar do que eu escrevi antecipadamente, se conecta com o que os pregadores pregam, vocês vão valorizar a palavra de Deus e vão dizer: tudo isso que esses pregadores estão falando, Deus já havia dito na sua palavra. Isso é surpreendente, a onisciência de Deus usando o seu servo para consolar as pessoas no cativeiro. Eles no cativeiro estão com medo. Eles estão com medo, pois 70 anos de sofrimento, 70 anos longe da sua terra, 70 anos longe do ambiente em que projetaram seus sonhos, o futuro. Quando eles estão ali no cativeiro, escute isso, nações gentílicas, ou seja, nações que não são formadas de judeus, estão se desenvolvendo. E eles começam a fazer comparação da situação deles com a situação das outras nações. Eles então pensam: peraí, a Assíria tomou Israel, a Babilônia capturou o Judá, e o novo império está surgindo agora, os persas. Você lê sobre os persas ali na história de Esther, você lê sobre eles em Neemias 1, você lê sobre eles em Daniel 6. Impérios novos que estavam se levantando. Aí o povo faz comparação: a Assíria nos venceu, Nabucodonosor venceu Judá, a Babilônia sob Nabucodonosor venceu Judá, os persas estão se desenvolvendo, e nós, povo de Deus, nação escolhida, lá no Êxodo 19, estamos aqui no cativeiro, nessa situação. Senaqueribe, líder da Síria, cresce cada vez mais. Nabucodonosor, líder da Babilônia, aumenta o seu poder. Dário, Ciro, os líderes do reino persa se desenvolvem. E nós aqui só temos os jovens. Nosso futuro são os jovens. Então eles terão que se rebelar.
pegarem armas, lutar contra o império que nos escraviza. Os jovens são nossa esperança, diziam eles. Por isso que Isaías diz: os jovens se cansam e os jovens vão cair. Se vocês colocam a esperança neles, eles cairão. O povo está perdido, o povo está cansado, porque eles estão se comparando. E a gente tem duas maniazinhas, que não buscamos libertação de tais manias, que é comparar e reclamar. E a maioria das reclamações surgem das comparações. Lembra que a maioria das reclamações do povo de Deus no deserto nascia quando eles olhavam para o Egito e olhavam para o deserto, lembravam do Egito e olhavam para o deserto e comparavam a situação presente no deserto com o Egito que ficou lá atrás. Gente que fica sempre lembrando: olha, quando eu era pobre eu era mais feliz. Olha, eu quando eu era solteiro. Olha, eu quando eu era magrinho, pequenininho, igual o pastor Liseu. Olha, eu naquele tempo. Aí a gente fica lembrando do passado e tem alguma coisa no presente que nos incomoda. Só que a gente só compara o que nos incomoda com o bem do passado. Se o passado fosse tão bom, tu não estaria onde você chegou. Se você chegou onde você chegou, é porque muita coisa você teve que superar. E se hoje tem alguma coisa mais difícil do que ontem, é porque você é mais forte para superar isso hoje, porque ontem você não seria forte para encarar o que você encara hoje. Só que a gente não consegue, a gente compara o momento ruim e pensa no passado bom. Ao invés de olharmos e perguntarmos: o que está acontecendo, me ensina o quê? O que devo aprender? De novo esse teste? Sim, porque os testes se repetirão enquanto você não mudar. Tem gente que está cansado da vida, mas ao invés de cansar da vida, você deveria estar cansado de tanto cometer os mesmos erros. Porque enquanto você não aprende, você vai passar pelos mesmos testes. Eu não sei se alguém aqui já passou pela prova de recuperação. Pelo amor de Deus, fazer recuperação 2 vezes, você percebe que são os mesmos testes. Ou seja, enquanto você não para de cometer o erro de não estudar e não prestar atenção nas aulas, você sempre passará pelos mesmos testes. Assim é diante de Deus. Ele vai nos corrigindo, vai nos colocando diante das mesmas situações até a gente mudar. Por que a situação da minha vida não muda? Porque tu não muda. Tu sempre é a mesma coisa, a mesma encrenca, as mesmas palavras, a mesma ira, a mesma inveja, as mesmas atitudes diante dos mesmos problemas. Deus não vai cessar os problemas enquanto você não amadurecer. Assim estava o povo no cativeiro, fazendo comparações desnecessárias. Aí eles olhavam para as nações. Eles olhavam para as nações que eram idólatras. Me ajudem, as nações eram? Se as nações são idólatras, cada uma delas tinha seus ídolos. Então eles olham para as nações, olham para seus ídolos, olham para as nações que tinham seus líderes. Quando eles olham para as nações, olham para os ídolos, olham para os seus líderes, aí olham para a situação presente deles. Estou cansado dessa vida, seria melhor a gente não ter aliança com esse Deus. Eu acho que esse Deus nosso não é verdadeiro. Eu acho que a gente não está servindo a um Deus verdadeiro, porque as nações idólatras prosperam, as nações que têm homens maus governando eles prosperam, e a gente está aqui nessa situação. Quando eles começam a pensar assim, a resposta está aqui para eles. Deus está falando para Isaías que vai chegar um tempo no cativeiro que eles fariam essas comparações. Então as respostas para quebrar essas objeções já são dadas antecipadamente no capítulo 40. Então Deus vai se revelar para renovar, porque Deus não renova crente sem se revelar. Só há renovação onde houver revelação. Quem não tem revelação de Deus, não tem renovação. Deus só renova-nos se Ele se revela a nós. Eu não sei no que você está procurando renovação, mas se você não entender que se não houver revelação de Deus para ti, através das escrituras sagradas, não haverá renovação, então você vai continuar nessa fraqueza aí sempre e sempre na sua vida. O que Deus vai fazer? Ele vai se revelar para renovar. Só há renovação se houver revelação. Como que Deus se revela? No capítulo de número 40, em primeiro lugar,
versículo 10. Eis que o Senhor Jeová virá como o forte, o seu braço dominará, e o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Em primeiro lugar, Deus se revela como o recompensador. Deus está ao mesmo tempo falando que vai recompensar de modo negativo e de modo positivo. De modo negativo, as nações que humilham Israel receberão a sua recompensa. A Síria caiu, Babilônia caiu, Roma caiu, e o povo judeu está de pé, aguardando sua total restauração. Ou seja, Deus recompensou com ira, com juízo, todos os inimigos daquele povo, e ainda tem juízos a serem decretados. Só que Deus também recompensa de modo positivo. Se vocês esperarem em mim, se vocês confiarem em mim, versículo 31, eu vou recompensar vocês, eu vou renovar as forças de vocês, vou fazer vocês subirem como águias, vou fazer vocês correrem sem se cansar, vou fazer vocês caminharem sem se fadigar. Ou seja, há uma recompensa de juízo e há uma recompensa de graça. Deus é recompensador, e às vezes fazer a obra de Deus, trabalhar para Deus, cultuar, jejuar, servir, evangelizar, auxiliar a igreja, recompensa é só para quem trabalha, tá? Se tu não faz nada, isso aqui não é para tu não. Então você jejua, você lê Bíblia, você ajuda a sua igreja, você coopera no desenvolvimento do reino, você cuida de missionários, você investe em missões, você acredita na juventude, adolescência, crianças, senhoras e senhores, obreiros, líderes, você acredita no sucesso da igreja e faz alguma coisa para mudar. Isso cansa. Isso cansa. Você prega a verdade porque você quer santidade. Você prega consolo porque você não quer que ninguém desista. Você ensaia bem para ficar um negócio bem bonitinho para Jesus. E você se organiza o máximo. Isso cansa. E vai cansando, vai cansando, vai cansando, porque na maioria das vezes nós esperamos aplausos, reconhecimentos humanos. E eu digo nós porque eu estou no meio, sou ser humano igual a vocês. A gente espera recompensas humanas, reconhecimento humano, um obrigado, um abraço, um Deus abençoe, e às vezes não vem. É aí que cansa ainda mais. E aí isso vai pesando em nossos ombros. Aí, quando ninguém recompensa, quando ninguém reconhece, quando ninguém ajuda, e ainda chega depois para criticar, nunca chega antes para ajudar a fazer, e isso vai cansando a gente, vai pesando sobre nós, a gente pensa em parar. Aí Deus se revela e diz assim: eu venho com galardão, eu venho com recompensa. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Deus não é injusto para se esquecer de como vocês trabalharam arduamente para Ele e demonstraram amor ao cuidado do povo dEle. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Por causa disto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque nele o vosso trabalho não é vão. Então, quando a gente olha para a Bíblia e vê que Deus vai recompensar, pode desprezar, pode criticar. O meu Instagram hoje, por exemplo, é bloqueado em 26 países. Em 26 países, se algum brasileiro chegar lá, procurar meu Instagram, não acha. Procurar uma mensagem minha no YouTube, não consegue acessar. Se procurar minha mensagem na minha página, não consegue acessar. Fui bloqueado. E o que a gente prega? Verdade, evangelho, pecado é pecado e Jesus salva. Mas eles vão limitando, eles vão bloqueando. E assim acontece na vida. Os homens bloqueiam, os homens limitam, os homens não aprovam. E Deus está dizendo: se o desprezo do homem te cansa, a minha promessa de recompensa te renova. Segundo lugar, Deus se revela como pastor perfeito a um povo cansado. Capítulo 40, versículo 11. A promessa é: como pastor apacentará o seu rebanho, entre seus braços recolherá os cordeirinhos. Os crentes mais fracos na fé
ou crianças ou novos convertidos. Entre seus braços recolherá os cordeirinhos, e as que amamentam guiará suavemente. O rebanho é apacentado, e os pequenos, que de fato são levados nos braços, e os que amamentam guiados suavemente. Segundo lugar, Deus se apresenta ou se revela como o pastor perfeito, que conhece a nossa estrutura. Presta atenção nisso. Versículo de número 29. Ele dá força ao cansado. Está cansado, mas pode andar. Ele não vai pegar no colo. Multiplica as forças ao que não tem vigor. Vai multiplicar a força de quem está se sentindo fraco, mas ainda tem um pouquinho de força aí. Então perceba que Deus conhece a estrutura de cada um. Cordeirinho, ele vai levar no colo. Agora o guerreiro que está cansado, ele não vai levar no colo. Ele vai dizer: levanta e vaza. Então às vezes você quer colinho. Jesus não dá colinho. Por quê? Porque você não é mais cordeirinho. Tu já tem 20 anos de crente, então vergonha nessa cara. Tu já tem 30 anos de crente, então já deu para viver muita coisa, já deu para tomar certas posturas, já deu para ter certas decisões que mostram que você é sábia, mostram que você é sábio, que revelam que você é experiente. E outra coisa, irmão, Deus vai exigir de você conforme sua estrutura. Por isso que Tiago diz: não sejam muitos dentre vós mestres, porque maior será o juízo. Jesus disse: a quem muito é dado, muito será cobrado. Em Levítico capítulo 10, quando Deus mata os 2 filhos de Arão por oferecerem fogo estranho, sabe o que é que Deus disse para Arão? Guarda o choro para o secreto, não rasgue as vestes para lamentar na frente do povo, não. Então às vezes, hoje o Isaac e o Gabriel, tu estava lá no almoço? É lógico, tava. Aí, lá no almoço, eles me viram conversar com um casal da nossa igreja, que o líder, às vezes, tem que sofrer calado, chorar no canto. E tem problemas que o líder não pode entrar, pois ele tem que ficar do lado da verdade. E todo mundo erra. Tem 2 pessoas com contendas, mas cada um tem sua verdade. Ele vai ter que ficar do lado da verdade, mas cada um tem sua verdade, cada um tem sua razão. Se tem razão de qualquer lado, ele vai ter que escolher o lado da razão. Mas eu tenho minha razão e eu tenho minha razão. Aí o pastor vai dizer: vou ficar do lado da razão. Da razão de quem? Aí vai gerar mais contenda. Era para ser entre 2, a briga agora fica entre 3. Então às vezes o líder tem que se calar e ver se você vai deixar de ser cordeirinho e se tornar um guerreiro cansado que busca força e volta a lutar na vida. Nem sempre tem que ter terceiros se envolvendo nos seus problemas. Por quê? Porque Deus acredita que você pode resolver algumas coisas, porque você é capaz, você é a imagem e a semelhança de Deus. Então, pelo amor de Deus, juventude, para de cantar esses hinos aí. Jesus, eu quero sentar no seu colo. Não, parece que veio Jesus olhando lá do céu. No meu colo não, macho. Vai sentar no seu sofá. Então a gente tem que entender: criança é criança, novo convertido é novo convertido. Agora crente, velho na igreja, 15, 20, 30 anos de crente, tu só sabe o Salmo 23, verso 1, parte A. Tu tá brigando por causa de dízimo até hoje. Tu tá discutindo se o nome é Jesus ou Yeshua. Pelo amor de Deus. O Yeshua vem lá do hebraico e depois vem para o grego e veio o Messias até chegar em nós Cristo, que para o grego é Christos, porque no grego sempre tem o S para o nome próprio, que seria Christos. Imagine você no Brasil falando Christos. Que é isso, irmão? É grego. Tu é brasileiro, fala Cristo. E o nome comum dele é Jesus, que vem uma transliteração do nome de Josué. Mas você é brasileiro, então fale o português. É só questão de transliteração. Se você é Pedro, vai ser mais fácil o americano te chamar de Peter. Se você é Noé, vai ser mais fácil para o americano te chamar de Noah. Se você é João, vão te chamar de John.
É só isso. Mas o povo fica encrencando com bobagem. Gente brigando. Você é pré, se você é pré, você é herege. Se você é pós, você se acha. Se você é mid, kkk. O que você é? Escolhe aí, irmão. Jesus vem antes da tribulação? Jesus vem no meio da tribulação? Ou Jesus vem depois da grande tribulação? Se a sua igreja for depois, ela é herege. Se sua igreja é antes, ela é correta. Se for mid, irmão, para de bobagem. O importante é saber, ele vem e eu vou. Ele vem e eu vou. Irmão, Jesus vai nos tratar conforme a sua maturidade. Eu sinto muito. Por quê? Porque a maioria de nós quer que todo mundo tenha pena de nós, irmão. Eu só preciso ter pena de você se você não tem habilidade, se você não tem capacidade. Agora, quem tem habilidade, quem tem capacidade ainda de lutar, de mudar, de se esforçar e de aprender, Deus não vai ter dó de tu, não. Mas Ele vai te dar credibilidade. Então o cordeirinho, Ele vai pegar no colo. E o cansado, eu te dou força. Toma injeção aí. Pastor, por que eu não consigo? Perguntaram para mim. Pastor, eu não consigo orar. Por quê? Porque não ora. Pastor, mas o que eu estou falando é que eu não consigo orar. Como é que eu vou orar? Fala para Jesus que você não consegue orar. Aí a pessoa disse assim, mas se eu fizer isso eu já estou orando. Aí eu fiz. Resolvido. Ele é o pastor perfeito. Pastores falham, pastores erram, mas Ele é perfeito. E dizer que Ele é o pastor perfeito, não quer dizer que Ele não levanta pastores na terra. Desculpa aí, desigrejado. Se tiver ao vivo aí, já tem uns desigrejados, eles sempre aparecem para me xingar. Aí eu chego aqui e falo assim, Jesus é o pastor perfeito. Tá vendo? É só Jesus que é pastor, esse negócio de ficar tendo pastor. Não, bestalhado, deixa eu te explicar o negócio. Jesus é o pastor perfeito. Deus, Jeová, é o pastor perfeito. Isso quer dizer que Ele é o modelo para todos os pastores da terra. Isso quer dizer que Ele é o sustentador de todos os líderes que Ele levanta na terra. Porque em João capítulo 21, versículo 15, Ele olhou para Pedro e perguntou assim, Pedro, tu me amas? Aí Pedro disse, eu gosto muito de ti. Aí Jesus disse, apacenta meus cordeiros. Cuida dos fraquinhos. Cuida das crianças, cuida dos pequenos. Pedro, tu me ama, eu gosto muito, muito, muitão de ti. A Jesus disse, apacenta minhas ovelhas. A prova de que um líder ama a Deus é ele não desistir daqueles que Deus confiou a eles. Se você me ama, cuida das minhas ovelhas. Aí Jesus perguntou pela última vez, tu me ama? Tu sabe que eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Irmão, Pedro estava sendo restaurado, perdoado e já recebeu o ministério. Olha como Jesus é maravilhoso. Efésios 4:10, Paulo escreveu, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo, Cristo ressuscitado, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Ou seja, Ele é o pastor supremo, Ele é o pastor perfeito, que estabelece líderes conforme sua palavra e sua vontade, para nos guiar como ovelhas. Se você tem dificuldade para ser pastoreado, então o fato não é que não deve ter pastor, é tu que não é ovelha. 1 Pedro 5:2 diz, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. É Pedro pelo Espírito escrevendo a nós, pastores. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, do rebanho, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Versículo 4 é uma promessa para pastores. E quando aparecer o sumo pastor, o supremo pastor, o perfeito pastor, quando ele aparecer, recebereis a incorruptível coroa de glória. Terceira revelação de Deus
para a renovação do povo que está no cativeiro é: eu sou o maior. Primeiro, eu sou aquele que galardoa. Segundo, eu sou aquele que apacenta. Terceiro, eu sou maior. Deus fala através do profeta Isaías, versículo 12, capítulo 40, versículo 12. Quem está ouvindo a palavra? Deus faz pergunta retórica. A pergunta retórica, a resposta já está na pergunta, ou seja, a resposta é óbvia. Quem mediu com seu punho as águas? As águas que Deus se refere aqui, através do profeta, são os oceanos. Ele está mandando Isaías falar para o povo, ele está mandando os pregadores do cativeiro falar para o povo que ele governa todas as águas do mundo. Os oceanos do mundo estão na palma da mão dele. O Pacífico ele controla, o Atlântico ele controla, o Índico ele controla, o glacial Ártico, o glacial Antártico, está tudo na mão de Deus. Ele é soberano sobre as águas do universo. Ele vai mostrar que ele é maior, ele vai se revelar como maior, para confortar, para renovar o povo fraco do cativeiro. Versículo 12 ainda: quem tomou a medida dos céus? Céus no plural porque é universo. Quem tomou a medida dos céus a palmos? A revista Planeta afirma que o tamanho do universo aponta para um raio de pouco mais de 46 bilhões de anos-luz. Anos-luz é a viagem que a luz faz durante o ano. 46 bilhões de anos-luz, raio. E o universo é medido num diâmetro de aproximadamente 93 bilhões de anos-luz. E a velocidade da luz pode chegar a 300 mil km. Isso é muito grande, e a ciência, com toda essa tecnologia, diz aproximadamente raio, aproximadamente diâmetro, enquanto precisaríamos dessas medidas e da viagem da luz, bilhões de anos-luz, para medir a Terra. Deus diz assim: com 2 palmos eu já sei a medida dela. Versículo 12, Deus é maior que a criação ainda. Ele recolhe numa medida o pó da terra. O pó da terra. Quem pesaria esse templo? E ele diz que ele põe na balança todo o pó da terra, todas as montanhas da terra. Essa é a grandeza do nosso Deus. Ele pega todo o pó, todo o barro, toda a argila e coloca numa balança de precisão. E ele diz: eu sei o peso da massa da terra. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está mostrando que é maior que todos os ídolos que Israel olha, de cada nação. Versículo 12, ele diz assim: quem pesou os montes? Quem colocou todas as ilhas em balanças? São perguntas que Israel tem que responder. E quando Israel tem dificuldade para responder, ele diz assim: não sabeis? Versículo 21, não ouvistes? Ninguém nunca pregou isso para vocês? É claro que havia pregado, mas eles estão cansados na mente. E Deus diz assim: todos os montes que nós conhecemos hoje, por exemplo, anotei aqui: o Everest, o K2, o Kanchenjunga, o Lhotse, os Alpes suíços, que são os maiores do mundo. Deus diz: eu pego todos e coloco numa balança. E quais eram as montanhas que eles conheciam? Ararat, Moriá, Seir, Sinai, Hermon, Tabor, Sião, Carmelo, Oliveira, Gólgota. Ele diz: todos esses montes que assustam vocês, eu mudo a hora que eu quiser. Versículo 15 diz que Deus lança as ilhas
para o lado que Ele quiser, como se fossem coisas pequeníssimas. Ele é maior em sabedoria, Ele é maior que a criação, Ele se revela soberano, depois Ele se revela maior em sabedoria. Versículo 13, quem guiou o Espírito do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? 14, com quem Ele tomou conselho para que recebesse entendimento? Quem deu a ele o ensino sobre o caminho do juízo? Quem ensinou o conhecimento para ele? Quem mostrou para ele o caminho do entendimento? A resposta é óbvia, pelo amor de Deus. Diga ninguém. Diga ninguém. Ninguém nunca ensinou o nosso Deus. Você pode pensar que sua igreja precisa de você. Você pode pensar que sua família precisa de você. Você pode pensar que sua empresa precisa de você. Nunca, jamais, em hipótese alguma, pense que Deus precisa de você. Ele é maior que todas as coisas. Ele é maior em sabedoria. Os homens mais sábios da Bíblia: Salomão, Daniel, Paulo. Vou perguntar: os homens mais sábios da Bíblia: Salomão. Ficou feio. Os homens mais sábios da Bíblia: Salomão, Daniel, Paulo. Salomão pediu sabedoria para ele. Daniel, capítulo 2, versículo 22. Tu conheces o profundo, o escondido e as trevas, mas com o Senhor mora a luz. E Paulo, Romanos 11, 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Paulo está dizendo, ele não pede conselho para Miguel, ele não pede conselho para Gabriel, para arcanjo, para serafim, para querubim. Não! Quem foi o seu conselheiro? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Ele não precisa do conselho de ninguém. Jairo chegou para Jesus e quis aconselhar Jesus. Moisés, Deus permitiu, porque o coração de Moisés estava sendo testado. Deus disse assim: Moisés, eu mato todo esse povo e de ti faria uma grande nação. Essa promessa tinha sido dada a Abraão lá em Gênesis 12. Em ti faria uma grande nação. Aí Deus pega a promessa de Abraão, coloca sobre Moisés e diz assim: eu mato todo mundo aqui e de ti faria uma grande nação. Deus está dizendo: eu acabo com a promessa que dei para Abraão e coloco para você. Foi um teste para o coração de Moisés. Moisés disse: eu não preciso herdar a promessa de ninguém. Esse povo é teu. Se matar eles, mata a mim também. Deus disse: gostei de tu. Aí agora, com Jairo, é diferente. Deus não deu essa moral para Jairo. Jairo chega diante de Jesus e diz assim: minha filha está muito doente. Aí Jesus diz: sim, e daí? Vem comigo, põe a mão nela, para que ela sare e viva. Aí Jesus não foi. Não foi. Porque a menina estava doente. Ele quis ensinar Jesus a curar. Jesus deixou o menino morrer. Quando a menina morreu, aí Jesus disse: agora eu vou. Porque não é do teu jeito, é do meu. Eu não aceito você querer me ensinar. Quando for orar, fale reconhecendo a minha soberania. Não queira se impor diante de Deus. Para com esse negócio: eu decreto, eu determino. Tu não determina nada. Você não decreta nada. Crente ora e Deus responde. Crente ora e Deus responde. Soberano é Ele. Baixa a bola. O povo olhava para os ídolos, olhava para as nações, e Deus teve que se apresentar, Deus teve que lembrá-los como maior que todas as coisas. Aí, para dar o checkmate nos ídolos, a partir do versículo 18, na versão NTLH, está assim, ó: com quem Deus pode ser comparado? Com quem Ele se parece? Nada e ninguém, Ele é Espírito. 19,
Ele não é como uma imagem feita por um artista, que o ourives, que trabalha com ouro e prata, o enfeita. Homem nenhum pode criar uma imagem de um Deus que é vivo, é espírito, invisível e real. 22. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele se assenta no trono do céu e está tão longe da terra que os seres humanos lhe parecem pequenas formigas. Lembra quando você acorda e abre a cortina do seu quarto, lá da janela ou da sua sala, para ver se entra um sol? O profeta diz assim: ele estendeu os céus como um véu. Aí o profeta pergunta no 25: com quem vocês vão comparar o santo Deus? Esqueçam os ídolos. O Deus de vocês é maior que os ídolos. Aí eles perguntavam: e Faraó, o grandão? Eu afoguei ele. E Nabucodonosor? Eu vou fazer ele virar bicho. E Ciro, meu ungido, ele que vai libertar vocês do cativeiro. E Alexandre o Grande, eu já mostrei o império dele para Daniel. Depois ele cai e Roma vence. Depois eu derrubo Roma também. Versículo 23. Ele é quem rebaixa os reis poderosos e tira as autoridades do poder. Pois eles são como plantas que brotaram e daqui a pouco não tem mais raízes. Quando Deus sopra sobre eles, eles murcham. E a ventania os leva para longe como se fossem palhas. Com quem vocês querem me comparar? Quando Deus termina a revelação, irmão, Isaías 40 é um capítulo para pregadores. Quando Deus termina as mensagens dadas aos pregadores do cativeiro, eu caminho para a conclusão. Quando Deus termina a autorrevelação, aí ele vai aplicar. Porque isso é pregar, é revelar o texto e fazer aplicação. Aí agora Deus vai aplicar, o pregador perfeito vai aplicar. No 27, por que vocês estão dizendo que eu não conheço a vida de vocês? Por favor, tem como... Hoje, cadê o negócio que estava aqui? Não tinha um telão aqui? É o quê? Haja e Ageu. Eu ia pedir para projetar, agora ficou sem graça. Não, agora eu vou esperar o bichinho descer. Vem, olha, mas é veloz. Apressa-te, Zaqueu. Esperei com paciência no telão e ele me pirraçou. Olha, meu Deus. Olha. Já que veio, bora usar. 27. Tem como projetar o versículo 27? Isaías 40, 27. Haja, Ageu. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel. O que é que eles falavam? Tá feio, olha o tamanho dessa letra, irmão. Quando tem 2 pontinhos, é porque ela vai falar. Depois dos 2 pontinhos, é alguém falando. Tá bom? Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel. O que é que eles falam? Parou. O meu caminho, ou seja, a minha vida diária. Ou tu voa todo dia? Não, ou tu corre toda hora? Não, a gente caminha. A primeira coisa que tu faz depois que acorda,
Se não é pegar o celular, né? Você caminha e vai escovar os dentes, e vai trocar roupa, e vai estudar, e vai trabalhar, e vai amamentar o filho, e vai jogar água gelada na cara do preguiçoso para a escola dominical. A gente levanta, e a primeira coisa que a gente faz é andar. Eles olham para Deus e dizem: o Senhor não está vendo a nossa vida. A nossa vida diária, o Senhor nem sabe como é que é. O Senhor não está nem aí para o nosso caminho. Aí Deus diz assim no 28: não ouvistes que o Eterno, o Senhor e o Criador dos fins da terra não se cansa nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. O que Deus está dizendo é: vocês não entendem o meu modo de trabalhar. Eu sou o mistério. Eu sou Deus indecifrável. Mas escute, Deus está ouvindo o que eles estão dizendo nas comparações. Aí Deus se revela no 29: eu sou aquele que dá força ao cansado. Deus não está alcançando só o intelecto do povo, Deus está alcançando o coração deles. Deixa eu fazer uma pergunta: o Deus que se revelou que é grande? Eu estou fazendo uma pergunta. O Deus que se revelou é grande? É o maior pastor? É o maior recompensador? É maior que o céu e terra? E agora Ele está se importando com os cansados. Um Deus tão grande, mas se importa com os menores aqui embaixo. Deus não vê meu caminho, não é rebeldia, é questionamento de filho. E Ele entende isso. O que é caminho? Processo. Processo é história. Será que Deus não vê a minha história, não conhece minha vida? Ele dá força ao cansado. Que cansaço é esse? É o cansaço da alma. É o cansaço da mente, de tantas perguntas sem respostas, tantas comparações, tantas promessas aguardadas. Cansa. E Ele diz assim: então eu te renovo, mas eu não anulo a promessa. Olha os verbos no 31. Subir, repete. Correr, caminhar. Eu sei que a gente gosta do contrário. A gente gosta do contrário disso aqui. Por isso que Deus já começa dizendo assim: ninguém pode me esquadrinhar. Quer ver que Deus não pode ser esquadrinhado? Imagine que tu está assistindo um filme, O Cinzento no Verde. O cara veloz. No filme não. Aí eu vou voar. É um ser humano que quer voar. Tem um negócio lá, asa delta, não tem? Tem ou não tem? Então o cara que está na asa delta, ele monta aqui e já sai voando? Ele dá os primeiros passos, corre e depois... Opa! Porque esse é o comum para o sucesso. Você vai começar caminhando, você vai correr, e daqui a pouco você vai voar. Olha, vocês até empolgaram. Por quê? Porque esse é o normal do sucesso terrenal, tá me vendo? Do sucesso terrenal. Você começa caminhando, dá uma corridinha, e depois voa. Sucesso! Olhe Deus. Quando eu renovo suas forças, você começa subindo como a águia. Depois você desce um pouquinho e corre. E eu termino a renovação com tu andando. O coach não gosta disso aqui.
Por quê? Porque se é para empolgar, comece andando, depois corra e avoe. E quando tu estiver lá em cima, deixa quem te humilhou para baixo, porque o que vem de baixo não atinge quem está de cima. Chega em empolga. Você vai crescer tanto que tu vai olhar para quem te humilhou de cima para baixo. Mas esse é o trabalhar do homem, começar andando, correr e voar, e ficar lá em cima. Mas quem consegue voar todo dia, é aí que tu vai cansar mesmo. A própria águia que é das alturas desce e se entoca dentro de um buraco. O que Deus está dizendo é: renovação não são as experiências sobrenaturais. Olha que bonitinho. Ah, se eu não tivesse uma filha, eu não ia ter paciência. Renovação de Deus não é você ter as experiências sobrenaturais todo dia, porque todo culto, se a gente pudesse, a gente voar. Ai, irmão, quem não gosta de voar no poder? Tem uns que não gostam não, né? Mas quando eu digo voar, é aquela experiência arrebatadora. É quando você diz assim: eu senti o céu hoje. Porque não ficou lá, irmão? Todo mundo quer o céu e ninguém quer morrer. A gente quer coisas extraordinárias, a gente quer as nuvens. Renovação divina não é correr todo dia, tudo feito às pressas, tudo feito ao meu tempo, tudo rápido, geração fast food. A renovação de Deus é você conseguir ser crente com a mesma família, a mesma igreja, o mesmo Deus, a mesma palavra. Isso é renovação. A caminhada diária não é o ponto, é o ponto culminante da renovação, mas é o que a gente pouco deseja, porque a gente pensa que a renovação é o voo, a gente pensa que a renovação é a corrida. Isso é para a vida natural, mas com Jesus é Ele te dá graça para vencer aquilo que é tédio. Imagina tu tá na ceia, vendo as mesmas caras dos mesmos crentes toda a ceia. Tu acordar e ver a cara daquele irmão todo dia, e o rostinho dessa vaza todo dia. Pastor, eu cheguei até aqui, pastor. Ele está te renovando para você caminhar e não se fadigar. Porque é o serviço monótono diário que cansa. Você nunca viu Jesus correr na Bíblia. Jesus só andava. E os discípulos do barco: vão morrer, vão morrer. E Jesus andando sobre as águas. Ele nunca corre, ele não voa, ele só anda. João 14, ele disse: eu sou o caminho. Atos capítulo 9, a Bíblia diz: e Saulo respirava ameaças, pedia cartas na sinagoga para prender o povo do caminho. Por que caminho, pastor? Porque evangelho é isso, caminhar. Ele não disse: eu sou a altura para você voar. Ele não disse que é a pressa para você correr. Ele disse que é o caminho. Para quê? Para você entender que a vida é feita de processos, que a vida com Deus é feita passo a passo, que os planos de Deus são revelados aos poucos. Você começou a ler a Bíblia no Gênesis, tu já está 3 meses depois no Apocalipse, depois tu voltou para Mateus. Calma, irmão, estuda a história bíblica do começo ao fim, porque a Bíblia é uma história que tem começo, meio e fim. Calma, irmão,
calma, irmão. Vai caminhando, vai crescendo, vai vencendo. Cada dia você vence uma fraqueza. Ninguém muda de vez. Olhe para o ontem e veja que hoje você está melhor que ontem. E amanhã você vai lembrar de hoje e estará melhor do que hoje. A cada dia você vai vencendo essa carnalidade, esse pecado, essa fraqueza. Aquele que em vós começou a boa obra há de completá-la até aquele dia. Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Foram 9 meses para você nascer, 10 meses para aprender a falar, mais um tanto de tempo para aprender a andar, e depois mais um tempo nas cadeiras escolares para aprender alguma coisa. E pela qualidade de vida atual a gente vive 70 e um pouco mais. É processo. Os que esperam no Senhor pode começar voando, depois está correndo. Mas a minha renovação é você levar uma vida diária. Tem muitos mestres em teologia que abrem muitos livros para saber o que os homens pensam. Mas tem gente simples na igreja que abre a Bíblia todo dia. Todo dia. Tem gente famosa porque canta, porque prega, porque toca. Mas tem gente que não tem fama, mas todo dia está falando com Jesus. A oração é o ministério do anonimato. Púlpito é vitrine. Lembra de Isaías 40? Tu, anunciador de boas novas, sobe o monte. Porque o pregador, ele sobe ao monte, ele sobe na tribuna para ser visto e pregar. Esse é o ministério da pregação, mas da oração não. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto. E aquele que te vê em secreto te recompensará. O que você faz todos os dias para Deus mostra seu nível de fraqueza ou seu nível de renovação. Ninguém voa todo dia, ninguém corre todo dia, mas todo mundo caminha todo dia. É o de todo dia que revela seu nível de força espiritual. Está preparado para apanhar? Tem quanto tempo que você não abre a Bíblia para ler um capítulo inteiro? Não é escolher um versículozinho com o dedo, como se ela fosse uma caixinha de promessa. Eu imagino tu abrindo a Bíblia e botando o dedinho lá. Hoje estará comigo no paraíso. O sangue de Jesus tem poder. Tem quanto tempo que você leu a Bíblia? Pastor, tem umas 2 semanas. Você está fraco. Você está fraca. Tem quanto tempo que você tirou 1 hora de oração? 1 hora. E olha o desprezo que Jesus dá a 1 hora. Ele estava no Getsemane. E os discípulos dormiam e acordavam, dormiam e acordavam. Aí Jesus chegou e perguntou assim: nem 1 hora? Vocês conseguem orar comigo? Tem quanto tempo que você não ora? Tem muito tempo. Você está fraca. Você está fraco. Não é o pulo no congresso, não é o fogo do congresso, não é a emoção da música, é a sua vida diária. Lutero disse: considere perdido o dia que você não meditar nas escrituras sagradas. Daniel orava 3 vezes ao dia.
Capítulo 1, Daniel é sábio. Capítulo 2, Daniel é líder dos sábios. Capítulo 4, Daniel é conselheiro do rei. Capítulo 5, Daniel é terceiro governador na Babilônia. Capítulo 6, Daniel lidera 119 homens para ajudar no reino. E tinha tempo para orar 3 vezes ao dia. E você diz que não ora porque não tem tempo. Paulo na prisão, à beira da morte, a cabeça seria arrancada. E ele disse: quando vieres, traz os pergaminhos, traga os livros. Eu quero ler, eu quero morrer com a mente cheia da palavra. Hoje você precisa pedir perdão. Hoje você precisa pedir renovação. Você chorou no congresso, você deu glória a Deus alto no congresso. Deus se importa mais com sua prática na segunda do que com a sua empolgação no domingo. A gente diz muito o que viestes fazer aqui, e Jesus está perguntando: o que você vai fazer depois dessa palavra quando você sair daqui?